Fala galera, tudo bem? Bom, a gente tem conversado aí já durante alguns dias, né, sobre marketing digital, tenho falado um pouco sobre campanhas, sobre anúncios e eu acabei de me lembrar, na verdade, por isso estou gravando esse vídeo para vocês, de uma dificuldade que eu tive no começo, quando eu comecei a estudar um pouco sobre essa parte do marketing digital, que foi a utilização de uma linguagem toda própria do marketing digital, né? Essa linguagem toda própria do marketing digital, ela pode confundir a gente em muitos momentos e pode até desestimular a gente a continuar procurando as coisas, porque quando a gente começa a estudar são novos termos, são muitas coisas novas que a gente está aprendendo, muitas coisas novas que a gente está lendo e são coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, quando a gente está entre colegas, né, a nossa conversa ela gira muito em torno da odontologia e ela gira falando em termos que a gente costuma usar no nosso dia a dia, né? E termos que são muito próprios da odontologia, não são termos que são do dia a dia das outras pessoas. Eu sempre me lembro, minha esposa também é dentista, né? E a gente indo para casa dos meus pais, às vezes assistindo TV juntos, não sei o que, e é inevitável você não reparar, por exemplo, no sorriso dos artistas quando eles fazem aquelas transformações mirabolantes lá, né? Algumas transformações até ficam boas, algumas transformações a gente na hora já nota que são coisas muito artificiais, que não ficaram bacanas e tudo mais, né? E o comentário fica sendo inevitável. E eu sempre me lembro da minha mãe falar pra gente, né? Vocês não desligam, não, vocês não deixam de ser dentistas nem de fim de semana, vocês não deixam de ser dentistas em momento algum. E é verdade, a gente acaba vivendo muito da odontologia durante muito tempo, a gente acaba usando muito esse linguajar da odontologia, inclusive em lugares que não são odontológicos, né? No bar ali tomando uma cervejinha com os amigos, dependendo de como está a conversa, acaba fluindo. Se tiver mais de um dentista na mesa, a conversa acaba virando para odontologia e não tem muito jeito, né? A gente se pega falando termos técnicos às vezes para paciente, a gente se pega às vezes falando termos técnicos para pessoas que são leigas, né? E é uma falha nossa, pode ser que sim, pode ser que não, mas é que a gente gosta muito da odontologia, a gente vive a odontologia de uma maneira em que ela está dentro do nosso dia a dia, ela está dentro do nosso cotidiano mesmo, né? E não é diferente quando você vai falar no marketing digital com uma agência de marketing, né? Quando você liga para uma agência para conversar, parece que você ligou para um outro país, que as pessoas usam muitos termos em inglês, né? Então parece que você está ligando para outro país. Lead, a landing page, o website, o host, não sei o que, e você começa a não entender muito bem. Sabe quando você vai levar o seu carro no mecânico e ele começa a explicar para você também todas as peças que precisa trocar? Não, porque o difusor do não sei o que deu problema, que ele faz tal outra coisa para cá, tal... Não são termos que são palatáveis para a gente, né? Não são coisas que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Cada profissão tem essas suas peculiaridades na hora de falar sobre si mesmo, né? Então, a mesma coisa você começar a explicar as resinas para o seu paciente, você começar a explicar qual tipo de cerâmica que você está usando no seu paciente, enfim. Então, esse tipo de coisa faz parte e eu estou aqui para tentar facilitar para vocês a facilidade que eu não tive, né? Eu fui correr atrás de todos esses termos e pergunto aqui, pergunto ali, e eu quero traduzir isso para a gente, para ficar mais fácil, para que a gente entenda, até para as nossas conversas fluírem melhor aqui no nosso canal, esse nosso canal de comunicação, para que as conversas fluam de uma maneira mais tranquila. Então eu quero trazer para vocês um mini dicionário, vamos chamar assim, em que a gente vai falar sobre alguns desses termos, explicar o que são esses termos, e explicar como que você consegue resolver isso, ou como você consegue equacionar aí algumas coisas, algumas dicas sobre algumas das coisas que eu vou falar. Então a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é o que é o domínio, o tal do domínio. Quando você liga numa agência, quando você vai conversar, as pessoas falam: o senhor tem site? Qual é o domínio? Está hospedado aonde? Então, são algumas coisas que você precisa saber. O que é um domínio? Domínio é o endereço do seu site na internet. Aqui ele começa lá com www.
No nosso caso aqui do meu perfil, a gente tem a página, o domínio é www.dentistadepresença.com.br. Tá? Esse é um domínio. E como é que eu consigo esse domínio? Tem como conseguir esse domínio? Sim, tem como você conseguir. Você compra esse domínio. Esse domínio ele é comprado na verdade ele é assinado, né? Porque você faz uma assinatura anual do seu domínio. Existem várias plataformas que fazem esse tipo de serviço, em que você pesquisa a disponibilidade do seu domínio, de domínio que te interessa, você faz o registro dele por lá. Eu, por exemplo, uso o registro.br para fazer os domínios das páginas que eu administro. Então, normalmente eu vou lá nesse registro.br e ali eu consigo comprar o domínio, né? Existem planos que são anuais, existem planos que são bienais, quinquenais, e aí você pode escolher qual é a vantagem de cada um. O anual, por exemplo, se você achou que o seu site não foi fácil para os seus pacientes encontrarem, ou você mudou, fez uma nova logomarca, criou um novo nome, né, um nome fantasia para o seu consultório, você pode mudar depois de um ano para um outro domínio. Você faz a migração do domínio, né, a migração do seu site de um domínio para o outro. Você consegue fazer isso, né, fazer um espelho, como se fosse assim, da sua página e enviar para esse novo endereço. Né? Você faz uma mudança de endereço, como se fosse isso. E aí você tem os pacotes mais longos, que se você já tem tudo isso elaborado, se você já sabe que você vai usar, você tem pacotes de 4, 5 anos, em que você tem uma vantagem que é o custo mais baixo. Tá? Então, quando você assina por um ano, por exemplo, o plano custa R$40. Né? Nesse registro BR está em torno de R$40. Se você fizer a assinatura por 5 anos, ele vai cair para em torno de R$30 por ano. Tá? Então essa seria a vantagem que você teria. Então se você já sabe que já é um consultório que já tem muito tempo, já tem muita estrada, e que você vai criar o seu site, vai criar a sua página e vai manter dentro desse padrão, desse lugar, eu acho que pode fazer uma assinatura de mais tempo. Se você quiser fazer de um ano para ver se dá certo e depois ver, porque você pode decidir, por exemplo, mudar o domínio de .com.br para .com só. Né? Vamos supor que você tenha um consultório que atenda pacientes que venham de fora, e você vai ter páginas em inglês, páginas em outras línguas, por exemplo, né? Você trabalha com turismo odontológico, por exemplo, né? Que é um negócio bem interessante aqui para o Brasil. Então, se você trabalha com turismo odontológico, por exemplo, tem páginas em mais de uma língua, você pode comprar mais de um domínio e colocar isso como subdomínios seus, né? Como domínios que fazem parte dentro do mesmo site seu. Então você vai ter uma página em espanhol, uma página, você pode falar o doutor.com.br, doutor.com, doutor.com.es, por exemplo, enfim, como você achar melhor. Então você tem como buscar essas hospedagens em outros lugares. Tá? Além do registro.br, tem aquele GoDaddy que é famoso, tem o HostGator, Hostinger. O que vocês têm que ficar de olho, né? É em olhar como funciona essa compra do domínio em termos da compra e da renovação. Tá? Porque em alguns lugares o valor da compra do domínio acaba saindo mais em conta. Mas a hora da renovação do domínio, se você for fazer anualmente, né? Porque daqui 5 anos a gente não sabe nem qual o preço das coisas, não tem nem como saber. Daqui 1 ano já está difícil, imagina daqui 5. Então, se você for fazer a sua renovação a cada ano, você tem que olhar lá que às vezes é um valor promocional para o primeiro domínio, né? Primeiro para o registro em si, e a renovação anual desse domínio acaba sendo um custo maior, tá? Então fiquem de olho nisso quando vocês forem fazer o domínio. A segunda coisa é a hospedagem. Eu comprei um endereço, eu tenho que colocar o meu site em algum lugar. Tá? O seu site ele tem uma capacidade de armazenamento, ele precisa de um lugar para estar armazenado. Tá?
Então, o seu domínio que você comprou é como se você tivesse comprado uma caixa. E essa caixa tem que ser colocada num armário, que é onde vai caber as coisas que estão na sua caixa, tá? Então, se a sua caixa para você colocar isso dentro de um armário, você precisa alugar um armário, tá? Então, o que você paga é a hospedagem. Tudo que tem de informação do seu site está dentro dessa caixa, e essa caixa vai ser colocada num armário, ela não pode ficar solta por aí. Então, esse armário que você vai colocar é a hospedagem, tá? Hospedagem também tem vários tipos de provedores de hospedagem, é onde o seu site vai ficar armazenado, suas fotos, tudo isso vai estar dentro da sua caixa, que vai estar no armário certinho. Ele é responsável por fazer o seu site carregar mais rápido ou menos rápido. Então, se você tiver um servidor de hospedagem mais lento ou mais poderoso, faz diferença. Então, hospedagem, vale a pena pensar em bons servidores de hospedagem, tá? Não adianta pegar uma hospedagem simplesinha em algum lugar, porque as pessoas que visitam os sites, e eu garanto que você também não tem paciência de esperar o site carregar. Se tiver outro mais rápido, a pessoa tende a entrar nesse site mais rápido do que entrar no site que demora mais para carregar, tá? Isso é uma tendência. Então, o que a gente tem que saber sobre hospedagem? A gente paga uma mensalidade, uma anuidade, aí vai depender do plano que você escolher, para ter esse armário disponível para a gente colocar a nossa caixa, para a gente colocar o nosso site, tá? Existem vários tipos de perfis de locais de hospedagem. O Hostinger que eu falei do registro faz, GoDaddy faz, o HostGator faz também. O Google mesmo tem uma plataforma de hospedagem de sites que você pode fazer. Você pode levar o seu domínio que você já tenha para os sites do Google. Você consegue fazer isso. Os sites do Google, inclusive, é uma plataforma, fazendo uma parte aqui, o Google Sites, inclusive é uma plataforma bem simples de você criar um primeiro site. Se você quiser ver mais ou menos a estrutura, como funciona, e quiser não comprar uma hospedagem, você consegue criar dentro do Google Sites. A diferença é que você não vai conseguir lá www.doutortataltal.com.br, vai ser www.googlesites.com/doutor não sei quem. Tá? Então, se você, por exemplo, está começando, é melhor feito do que perfeito. Então, é melhor você ter um site para que você possa comunicar do que você não ter nenhuma informação sua na internet. Então, se você não quer investir, não quer fazer nada, pelo menos crie um site gratuito. Tem outras plataformas, Wix, WordPress, onde você consegue criar sites gratuitos. Crie um site, tenha uma informação sua na internet. Isso é super importante. Mas se você vai partir para profissionalizar isso, compre o seu domínio, coloque numa boa hospedagem para que o seu site carregue direitinho e funcione direitinho. Ah, mas eu vou fazer site, eu não sei fazer site. Tá, você pode aprender se for algo que te interessa. Eu particularmente gosto de fazer os meus próprios sites, porque eu gosto, ponto. Tá? Uma curiosidade minha, sempre fui curioso para isso e comecei a fazer e achei legal fazer o site. Então eu faço sites, todos os sites que eu me proponho a fazer ou que eu acho que eu devo fazer, eu mesmo faço. Eu não contrato ninguém para fazer. Mas eu acho que, por exemplo, é um serviço que vale a pena ser contratado, porque demanda tempo. E aí tem vários web designers, é fácil você encontrar alguém que faça o site, a criação do site para você. Mas independentemente de você criar ou de um terceiro criar a hospedagem e o registro, você vai ter que realmente arcar com isso sempre, tá? Então é um custo que você vai ter, é um investimento que você vai ter para profissionalizar a sua presença digital, tá bom? Além disso, o que vocês têm que prestar atenção é que muitos desses servidores de hospedagem, eles oferecem o primeiro ano de registro gratuito, né? O que tem que ser olhado ali de novo, quando esse primeiro ano de registro é gratuito, na maioria das vezes que eu pesquisei, eu pude perceber que na maioria das vezes a renovação é bem mais cara, tá? É um gratuito que não é tão gratuito, né? Então, assim, eles te dão o primeiro ano, mas no segundo ano eles te cobram praticamente 2 anuidades.
Então, na verdade, a renovação acaba compensando o que ele te deu num primeiro ano como gratuidade de registro da sua marca, tá? Do registro da sua do registro do seu domínio, perdão. Aí tem um outro termo que esse aqui eu demorei para entender porque ele traz uma certa confusão, né? Que é o tal do conceito da landing page. O que seria isso? Né? A landing page é um site, né? Se pensar de uma maneira bem simplificada. Mas aí eu vi uma explicação que eu achei muito interessante e eu vou compartilhar aqui com vocês. O que é uma landing page? Uma landing page, na verdade, ela é uma página de um site completo. Ela não é um site completo. Então ela é uma página apenas, que ela trata de um assunto específico. Tá? Então, por exemplo, se você vai criar uma campanha falando sobre toxina botulínica para atrair os seus pacientes, para clicar lá, para começar uma conversa no WhatsApp com você, por exemplo, se você vai criar uma campanha só sobre toxina botulínica, você pode criar uma landing page só sobre toxina botulínica. O que vai acontecer? Na hora que o seu potencial cliente clicar no seu anúncio para iniciar uma conversa, ele vai ser direcionado para essa página. Nessa página você vai fazer toda a explicação sobre os usos, indicações, contraindicações, enfim, tudo. Colocar lá quais são os seus casos de sucesso, mostrar depoimento de paciente. Existe uma estrutura interessante que depois, num outro momento, eu vou compartilhar com vocês sobre essa estrutura para vocês montarem a landing page de vocês, se vocês assim acharem que vale. E nessa estrutura, vocês vão colocar lá um botãozinho para que ele comece a conversa. Então, se ele tem alguma dúvida, quando ele clica no seu botão do anúncio para começar uma conversa com você, ele vai ser direcionado para essa landing page e nessa página ele vai ter todas as respostas às dúvidas dele, que vai facilitar com que ele queira efetivamente marcar e não simplesmente seja um curioso, clicou no WhatsApp para perguntar quanto é. Então ali vai ter muita informação para ele entender todo o procedimento, entender quem é você, entender que você não começou ontem, entender que você faz isso e quais são os seus resultados, que você tem um histórico de sucesso, e aí ele vai clicar já com mais informações e muito mais propenso à compra, não só a fazer a pergunta de quanto é a consulta. Tá? Então essa é a ideia de que você crie uma estrutura para fazer esse agendamento. E aí quando ele clicar no botão que está na sua página, ele vai ser direcionado ou para o WhatsApp, ou para o Direct, ou enfim, a isso você vai definir, mas ele vai ser direcionado para iniciar essa conversa com você. E aí a hora que ele inicia essa conversa com você, aí entra todo aquele processo que você vai ter de acolhimento dele, de venda, de convencimento, de atendimento, né, em si, para que ele se transforme no seu paciente, tá? Para que ele se transforme no seu cliente. E qual é a diferença de landing page para site? O site é uma estrutura mais completa, né? A landing page ela é bem enxuta. Então, se a gente for fazer uma comparação, seria como se você entrasse na Amazon, na Americanas, enfim, em alguma loja dessas. Isso é o site. Então, você tem lá várias abas sobre eletrodomésticos, informática, tudo que você quiser. Mas você está procurando um específico produto, né? Vamos supor que eu quero um notebook. Então eu vou clicar lá que eu quero um notebook. Se eu já sei as especificações do meu notebook, eu vou escrever lá qual notebook que eu quero. Se eu não sei, eu vou escrever lá notebook. E aí ele vai abrir um catálogo de notebooks para mim, certo? Quando eu clico em um específico, eu caio na landing page desse notebook específico. Por quê? Eu tenho todas as informações que eu preciso para que eu faça a decisão entre comprar ou não. Então ali eu tenho preço. A gente não pode efetivamente falar sobre preço em odontologia, né, de divulgar preço, mas só para ilustração, né, para a gente entender isso direito. Mas se você pegar ali voltando ali para a página do computador, o que você vai ter lá vai ser o preço, você vai ter as configurações, as características técnicas, a opinião de quem comprou. Pegue uma página dessas, entre,
Veja ali você tem uma estrutura de uma landing page. Tire aquilo que o código de ética não permite que a gente faça, você tem ali a estrutura que você pode fazer, que você pode montar a sua landing page, pensar a sua landing page, se você já quiser começar a pensar nisso. Tá? Então, vai ter lá tudo que a pessoa precisa para tomar a decisão. Então, você vai ter as quebras de objeção, Botox dói, fazer Botox dói, incha, não sei o quê. Quais são as perguntas que as pessoas fazem para você? Coloque ali as perguntas e as respostas. Tá? Por exemplo, como é o pós-operatório? Enfim, tudo que você normalmente ouve de perguntas, tudo que você normalmente faz de explicação para os pacientes, né, de recomendação para os pacientes, você pode pôr ali, porque são coisas que quebram objeções. Por que as pessoas normalmente não fazem? Porque elas acham caro. Será que elas acham caro mesmo? Ou será que elas têm medo de fazer porque não gosta da picada, não gosta da agulhada, não gosta disso, não gosta daquilo? Então a gente tem que saber entender que existem outras objeções além de valor. Claro que existe objeção de valor, claro que sim, porque as pessoas têm as suas prioridades, né? E não é questão de que ela não tem dinheiro, muitas vezes é questão que aquilo não é a prioridade para ela naquele momento, tá? Então, dentro desse universo aí de informações que você pode passar para o seu paciente, você pode gerar aí essa página, criar essa página que é um verdadeiro quebrador de objeções, quebrador de perguntas para que a pessoa decida efetivamente agendar alguma coisa com você, tá? E por fim, que eu queria falar para vocês, o último verbete aí do nosso dicionário de hoje é um que vocês devem ouvir muito, que é o tal do lead. Porque você tem que atrair um lead, você tem que fazer não sei o que com lead, não sei o que com lead. Eu fiquei muito tempo tentando entender o tal do lead, e existem muitas definições para essa tal dessa lead, né? A lead nada mais é do que aquele cara que, dentro dessa nossa conversa aí, que ele foi lá, ele assistiu o seu anúncio, ele foi impactado pelo seu anúncio, ele tomou a ação de clicar no botão para iniciar uma conversa com você e iniciou essa conversa com você. Tá? Então ele é o cara que tem interesse no seu tratamento. Então ele é o seu potencial cliente. Tá? Você tem um potencial cliente que tomou a ação, que fez a ação de conversar com você. Tá? A gente tem um mar, um oceano aí de pessoas em que a gente faz os anúncios quando a gente anuncia nas plataformas online. A pessoa que foi impactada pelo seu anúncio, ela clicou no botãozinho lá, querendo conversar com você. Ela tomou a ação de, além de querer conversar com você, de enviar a mensagem no WhatsApp, ou ela caiu na sua landing page, ela viu a sua landing page, ela já tem uma pessoa de alto interesse no assunto. Ela clicou para iniciar a conversa com você, ela se tornou um lead que quer comprar o seu produto. E aí vai entrar o processo, todos os seus processos administrativos, de atendimento, de venda, para fazer a conversão desse lead num cliente. Então, se a gente for traduzir aí um lead, ele é basicamente o cliente que toma a ação de conversar com você. Ele é o cara que está interessado, eu quero comprar. O que você vai fazer para me vender? Esse cara é o lead. Tá? Então, toda vez que você estiver olhando e falar assim, você tem que atrair mais leads qualificados, não sei o quê, depende do que ele quer dizer como leads qualificados, mas normalmente são pessoas que têm uma propensão, um lead qualificado é uma pessoa que tem a propensão a conversar com você, a querer te dar atenção, a ponto de querer iniciar uma conversa e iniciar um negócio com você, uma negociação com você. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha facilitado aí um pouquinho esse caminho dentro dessa linguagem nova aí que a gente está introduzindo do marketing digital. Tomara que muitos de vocês aí continuem, não desistam por conta da linguagem difícil. Lembrem que quando a gente começou lá na odontologia também veio uma enxurrada de termos novos e a gente deu conta, e agora não vai ser diferente, tá? A gente vai dar conta disso também. Deixa o like aí embaixo, não esquece de deixar sua curtida aqui para eu saber que você gostou desse conteúdo.
e encaminha aí para quem também está patinando no marketing digital, aí, tentando descobrir o que significa cada uma dessas coisas. E me conta aí se você teve alguma sacada disso tudo aqui que eu conversei, se teve alguma ideia, alguma coisa que ajudou você, certo? Um abraço, até mais, tchau, tchau.